Bom dia, graça, paz e misericórdia da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para você que está entrando hoje no projeto Leia a Bíblia Comigo. Nós nos encontramos em Lamentações de Jeremias, no capítulo 1, E quero contextualizar para que você possa compreender o tema principal do livro. Ele gera em torno da agonia e da angústia, da destruição da cidade, quando as profecias que Jeremias havia profetizado, havia declarado, são cumpridas, E aí o autor, Jeremias, ele apresenta uma triste e inconsolável tristeza, uma inconsolável tristeza de ver a destruição da sua terra natal. As Lamentações de Jeremias, elas são divididas em 5 capítulos, São 5 poesias no padrão dos hinos fúnebres hebraicos, Cada capítulo, ele tem 22 versículos, com exceção do 4, e cada verso inicia com a letra do alfabeto hebraico, que são 22 letras no alfabeto. O capítulo 1, ele traz o significado das aflições de Jerusalém, Então, no decorrer da leitura, a gente vai pensar em significados. Do verso 1 ao 7, vai descrever as aflições de Jerusalém. Do verso 8 ao 18, traz a explicação das aflições, a vergonha em consequência da idolatria e da conduta degenerada daquele povo. Do versos 19 a 22, traz o efeito das aflições, E uma outra curiosidade é que este livro ele é lido pelos judeus todos os anos, em memória do ocorrido por conta do templo ter sido queimado. Vamos à leitura e depois eu faço as considerações finais, Capítulo 1 de Lamentações de Jeremias. Jerusalém, ela é destruída e desolada. Como já é solitária, a cidade, outrora populosa, tornou-se como viúva, a que foi grande entre as nações, princesa entre as províncias, ficou sujeita a trabalhos forçados. Chora e chora de noite, e as suas lágrimas lhe correm pelas faces. Não tem quem a console. Entre todos os que a amavam, todos os seus amigos procederam perfidamente contra ela, tornaram-se seus inimigos. Judá foi levada ao exílio, afligido e sob grande servidão, habita entre as nações, não acha descanso, todos os seus perseguidores o apanharam nas suas angústias. Os caminhos de Sião estão de luto, porque não há quem venha à reunião solene, todas as suas portas estão desoladas, os seus sacerdotes gemem, as suas virgens estão tristes, e ela mesma se acha em amargura. Os seus adversários triunfam, os seus inimigos prosperam, porque o Senhor a afligiu por causa da multidão das suas prevaricações. Os seus filhinhos tiveram de ir para o exílio na frente do adversário. Da filha de Sião já se passou todo o esplendor. Os seus príncipes ficaram sendo como corços que não acham pasto e caminham exausto na frente do perseguidor. Agora, nos dias da sua aflição e do deserto, lembra-se Jerusalém de todas as suas mais estimadas coisas que tivera dos tempos antigos, de como seu povo caíra na mão do adversário, não tendo ela
quem a socorresse, e de como os adversários a viram e fizeram escárnio da sua queda. Né? Então, tá aí as aflições da cidade de Jerusalém. Né? A partir do verso 8, a gente vai ter a explicação dessa aflição, né? A vergonha da idolatria, a degeneração do povo. Jerusalém pecou gravemente, por isso se tornou repugnante, todos os que a honravam a desprezam, porque lhe viram a nudez, ela também geme e se retira envergonhada. Né? É interessante, né, que nudez, nos dois testamentos, tanto no Antigo como no Novo, essa palavra é empregada como símbolo de destruição total, né? Porque o pecado causou ao povo de Deus a perda da bênção e da proteção do Senhor, transformando numa nação qualquer, uma nação que era protegida e agora perdeu toda a proteção de Deus. Verso 9: a sua imundícia está nas suas saias, ela não pensava no seu fim. Por isso caiu de modo espantoso e não tem quem a console. Vê, Senhor, a minha aflição, porque o inimigo se torna insolente. Estendeu o adversário a mão a todas as coisas mais estimadas dela, pois ela viu entrar as nações no seu santuário, acerca das quais proibiste que entraste na tua congregação. Né? O templo foi destruído. Os invasores penetraram o Santo dos Santos e aí ficou claro que a mão do Senhor havia se retirado de sobre a cidade de Jerusalém, né? Sobre o povo de Judá. Porque veja bem, no Santo dos Santos podia entrar só o sacerdote, e podia entrar o sacerdote amarrado por uma corda, porque quando ele entrasse no Santo dos Santos, se ele houvesse cometido um pecado, ele seria morto imediatamente. Deus tiraria a sua vida. E aí tinham que puxar o corpo daquela pessoa que estava em pecado para fora. Então por isso era a corda. E aqui na destruição de Jerusalém, Deus permitiu que os inimigos não só entrassem, roubassem, levaram tudo que era sagrado do templo e depois destruíram todo o templo. Tamanho era o pecado do povo de Judá, que afrontou Deus vivo com a idolatria. Né? Verso 11: todo o seu povo anda gemendo e à procura de pão. Deram eles as suas coisas mais estimadas, a troco de mantimento para restaurar as forças. Vê, Senhor, e contempla, pois me tornei desprezível. Vê, Senhor, e contempla, pois me tornei desprezível. Né? A cidade tinha se tornado desprezível. Verso 12: não vos comove isto, a todos vós que passais pelo caminho. Considerai e vede, se há dor igual à minha, que veio sobre mim, com que o Senhor me afligiu no dia do furor da sua ira. Lá do alto enviou fogo a meus ossos, o qual se assenhoreou deles, estendeu uma rede aos meus pés, arrojou-me para trás, fez-me assolada e enferma todo dia. O jugo das minhas transgressões está atado pela sua mão, elas estão entretecidas, subiram sobre o meu pescoço e ele abateu a minha força. Entregou-me o Senhor nas mãos daqueles contra os quais não posso resistir. O Senhor dispersou todos os valentes que estavam comigo, apregou contra mim um ajuntamento para esmagar os meus jovens. O Senhor pisou como num lagar a virgem filha de Judá. Quer dizer que os inimigos fizeram festa, né? Deus permitiu
que os inimigos de Judá fizessem festa. Por estas coisas choro eu, os meus olhos se desfazem em águas, porque se afastou de mim o Consolador que devia restaurar as minhas forças. Os meus filhos estão desolados, porque prevaleceu o inimigo. Estende Sião as mãos, e não há quem a console. Ordenou o Senhor acerca de Jacó que os seus vizinhos se tornem seus inimigos. Jerusalém é para eles como coisa imunda. A partir do verso 19, então aqui a gente viu todas as explicações, né? Por quê? Por causa do pecado. A partir do verso 19 diz, né? Verso 18, justo é o Senhor, pois me rebelei contra a sua palavra. Ouvi todos os povos e vede a minha dor. As minhas virgens e os meus jovens foram levados para o cativeiro. Então, o motivo de tudo isso era a rebelião contra a palavra de Deus, né? Verso 19, chamei os meus amigos, mas eles me enganaram. Os meus sacerdotes e os meus anciões expiraram na cidade, quando estavam à procura de mantimento, para restaurarem as suas forças. Olha, Senhor, porque estou angustiada, turbada está a minha alma, o meu coração transtornado dentro de mim, porque gravemente me rebelei. Fora a espada mata os filhos, em casa anda a morte. Ouvem que eu suspiro, mas não tenho quem me console. Todos os meus inimigos que souberam do meu mal folgam, porque tu o fizeste, mas em trazendo tu o dia que apregoaste serão semelhantes a mim. Venha toda a sua iniquidade à tua presença e faz-lhes como me fizestes a mim, por causa de todas as minhas prevaricações, porque os meus gemidos são muitos e o meu coração está desfalecido. Então esse hino fúnebre hebraico, ele, a pessoa aqui que está fazendo essa lamentação é a própria cidade que foi transtornada, destruída, Então é na voz da cidade, para que o povo pudesse entender a sua questão de governança, a sua questão de nação. Então Jeremias usa essa estratégia literária, colocando então como se a cidade tivesse sendo lamentando, A governança de Jerusalém, os seus reis, os seus príncipes, os seus sacerdotes, até mesmo os seus profetas que profetizavam falsamente aquilo que Deus não havia mandado, eles haviam depositado a sua confiança nos tratados e nas alianças com as nações vizinhas, no lugar de confiarem em Deus, Aquele povo confiou nos homens em vez de confiar em Deus. E o pecado causou ao povo de Deus a perda da bênção, da proteção, do cuidado, transformando uma nação em algo degenerado. Eles optaram, escolheram não obedecer às leis que o Senhor havia dado para eles para serem cumpridas. E por conta disso, eles chegaram neste lugar de desolação, neste lugar de destruição. Então, fica para mim aqui duas coisas. Uma é que o pecado, ele rouba a nossa paz, ele rouba a nossa alegria. E ele também saqueia os nossos bens, porque perdemos a boa mão de Deus sobre as nossas vidas, a bênção do Senhor, quando escolhemos o pecado. E aí tem várias formas de você escolher o pecado. Quando você decide andar por conta própria, quando você escolhe violar as leis morais de Deus, quando você não
não percebe o mundanismo que adentrou na sua vida, na esfera de vida sua, nas suas ações, no seu comportamento. Quando nós permitimos, quando a gente permite, você permite a mentira permear seu pensamento e coração. Quando você se levanta contra a vida de alguém insensatamente, com mentiras e fofocas. Então o pecado, ele tem várias faces. O pecado, ele vai roubar a nossa paz, ele vai roubar a nossa alegria e ele vai saquear os nossos bens, porque o pecado tem consequências graves na vida de qualquer pessoa que o cometer, E aí eu tenho para dizer que o povo de Judá, o povo de Israel, eles eram pessoas extraordinárias, porque eles serviam um Deus extraordinário. Quando Deus se levantou para libertá-los lá do Egito, da escravidão, olha as coisas extraordinárias que Deus fez para libertá-los. Abriu o Mar Vermelho, deu comida no deserto, sol durante a noite para aquecer no deserto, durante o dia a nuvem que trazia refrigério do sol escaldante. As roupas não envelheceram, nem os calçados. Então, coisas extraordinárias Deus fez. As 10 pragas do Egito, derribando cada ídolo do Egito. Cada praga era um ídolo que Deus envergonhava. Então o povo de Deus era um povo extraordinário porque servia um Deus extraordinário. E quando eles iniciam a sua derrocada de pecado, quando eles começam a esculpir imagens de escultura e começam a se prostrar diante delas e começam a idolatrar, a adorar a criatura em vez do Criador, quando eles começam essa derrocada de pecado, eles se tornam pessoas comuns. Então, se o nosso Deus é um Deus extraordinário, nós não podemos ser pessoas comuns. Nós precisamos ser pessoas que entendem que o quanto Deus é maravilhoso e o quanto Deus é extraordinário. A gente não pode tirar da nossa visão quem Deus é, o que Ele é, o que Ele representa para nós. Somente dessa forma, quando a gente entende isso, é que a gente vai deixar o pecado do lado de fora das nossas vidas. Porque é importante deixar o pecado do lado de fora das nossas vidas. Vamos orar. Querido Deus, amado Pai, nós te louvamos nessa manhã, Senhor. Obrigada pelo teu grande amor, obrigada pela tua graça, pela tua misericórdia. Obrigada, Senhor Deus, por esta palavra, Pai. Esta palavra que vem de encontro ao nosso coração, confirmando que o pecado vai roubar a nossa paz, a nossa alegria e vai saquear os nossos bens. Obrigada, Senhor, porque temos entendido a Tua palavra. Obrigada porque a Tua sabedoria, Pai, nos envolve, Pai. Muito obrigada, Senhor Deus. Nos ajuda, Pai. Nos dá alegria da Tua salvação. Nos dá, Paizinho querido, condições de rechaçar todo o pecado, Pai. Nos ajuda a renunciar todo comportamento que desagrada ao Senhor. Pai, nos abençoa no dia de hoje, para que no dia de hoje, Pai, nós possamos ser melhores do que ontem. Nos abençoa, Pai querido, a fazer o bem no dia de hoje, a sermos bons, a sermos retos, a sermos íntegros, Senhor. Nos ajuda no dia de hoje a identificar, Pai, todo o laço do inimigo contra as nossas vidas.
Pai querido, abre o nosso entendimento, abre, Pai querido, os nossos sentidos, para que a gente possa perceber, ó Deus, aquilo que te causa tristeza, aquilo que entristece o teu coração. Pai, nos torna pessoas alertas contra o pecado à nossa volta. Nos torna pessoas, ó Pai querido, que estão sempre alertas, ó Pai, vigiando, Pai, para não entristecer o teu coração. Paizinho querido, quero apresentar a Ti a pessoa que está comigo, Pai, nessa leitura bíblica de hoje. Quero te pedir por ela, Senhor. Quero pedir por este amigo, por esta amiga, por essa irmã, por esse irmão. Pai querido, que o Senhor conhece, que o Senhor sabe da aflição, que o Senhor compreende, Pai, a sua dor, que o Senhor não está indiferente, porque o Senhor não está indiferente, Pai, às nossas lutas. Paizinho querido, então eu oro a Ti por esta pessoa, que ela receba agora, Pai, uma porção dobrada da Tua presença, uma porção dobrada daquilo que Tu és, ó Pai, esse Deus santo, extraordinário, maravilhoso, que nos consola, que nos conforta, que nos dá direção, Pai, que nos mostra o caminho a seguir, ó Pai. Paizinho querido, toma a vida desta pessoa, Pai. Toma esse amigo e essa amiga, Pai. Quando ela ouvir, na hora que ela ouvir, que ela seja, Pai, abençoada por Ti. Senhor, dá a ela direção, Pai. Dá a ela, Deus, consolo, dá a ela conforto. Cura, Pai, as suas enfermidades. Cura, Senhor Deus, se for enfermidade da alma, cura, Pai. Mais uma vez, ó Deus, eu oro a Ti pela minha sobrinha Carla Fabiana. Peço a Ti, ó Deus, a cura sobre a vida dela. Cura a vida dela, Deus, completamente dessa enfermidade. Que ela possa sarar, ó Deus, para cuidar da sua filhinha, Pai. Para viver e viver com abundância. Pai, o maior presente que eu te peço para a vida dela é que ela te conheça em meio a essa lamentação da sua vida, Pai. Deus querido, abençoa meu irmão, o Simeão, Pai. Cura também, traz para ele refrigério e consolo. Meus amigos de longe, Pai, lá da Paraíba, eu te peço a bênção sobre a vida da Marluce, do Zé Gomes, da sua casa, da sua família, de tudo aquilo, Paizinho querido, que o Senhor, ó Deus, tem de provisão, que o Senhor dê provisão para eles. Meus amigos ali, Senhor Deus, de Castro, Edith, Bruno, eu oro por eles, pedindo Tua bênção, pedindo Teu cuidado, pedindo Tua proteção, pedindo para eles saúde, Senhor. Oh Deus querido, a vida da Tua igreja, nós oramos por ela, oramos, Pai, e pedimos a Tua bênção, sem medida, recalcada e sacudida. Pai, na autoridade do nome de Jesus, aqui oramos e agradecidos estamos, Pai, porque sei que nenhuma oração fica sem resposta. Pai, muito obrigado, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Queridos, tenham um dia abençoado e até amanhã, se Deus nos permitir.